Fala, família Rio! Você já se olhou no espelho e pensou: quem eu sou de verdade? Será que eu sou aquilo que eu sinto? E se eu mudar? Mudar meu nome, mudar meu estilo, mudar meu corpo, ainda sou eu? Hoje a gente vai conversar sobre um tema que toca todo mundo: identidade. Mas não é qualquer identidade. Estamos falando da identidade moldada por uma cultura onde o eu virou rei. Um cenário em que o teólogo e filósofo Carl Truman chama de cultura do self. Esse é o segundo episódio da nossa série de podcasts baseada na nossa série de mensagens da nossa igreja chamada Menos de Mim, Superando a Tirania do Ego. Mas antes, já aproveita para curtir esse vídeo e, claro, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa conversa. Eu sou Gabi, eu estou aqui com Thomas, pastor da nossa igreja, um convidado super especial. E logo após a vinheta a gente vai falar muito mais sobre isso. Vamos junto? E para começar essa conversa, eu queria que o pastor Thomas se apresentasse e fale um pouco sobre você para a gente. Bom, eu sou Thomas Souza, filho amado do Senhor Jesus, tenho o privilégio de pastorear 3 lindos filhos, inclusive a minha filha mais nova começou a andar ontem, Ai, que fofa! e, bom, minha esposa também é uma grande bênção, a gente serve ao Senhor Jesus já há muitos anos, e aqui na Igreja Rio, desde o início, 10 anos atrás, onde a gente começou, e eu ainda estou descobrindo a minha identidade em Cristo, e cada dia me impressiono mais com como a nossa identidade é segura quando nós estamos nele. Amém. Estamos descobrindo a nossa identidade. É um processo contínuo de conhecimento, né, Sem com o dúvida, Senhor. cada vez mais que a gente conhece a Deus, mais a gente nos conhece. Santo Agostinho, inclusive, dizia que é impossível se conhecer bem sem conhecer a Deus. Então, para começar esse diálogo, acho que a gente pode começar conceituando tudo isso. O que é identidade e como ela é formada? Bom, a identidade é um senso de si mesmo, é como você se reconhece enquanto pessoa. E essa identidade carrega uma série de coisas como valor próprio, propósito, entre outras tantas referências. Mas, resumindo, identidade é o senso de si mesmo. E a identidade é formada desde o início, especialmente no primeiro cenário familiar, né. Então a gente não conhece quem nós somos a partir de nós mesmos. E essa é uma coisa importante para a gente falar, porque nós estamos falando da cultura do self, quando você tem a tirania da autoinvenção. Descubra quem é você, seja você mesmo, mas ninguém parte de si mesmo. Todos nós partimos do pressuposto da nossa família. Então as primeiras pessoas que se envolvem conosco, os nossos pais, eles vão dando afirmações sobre nós, vão colocando conceitos sobre nós mesmos. Então, o nosso primeiro conceito é familiar. E por isso, infelizmente, muitas pessoas tiveram e ainda têm dificuldade na administração da identidade, porque elas foram muito mal introduzidas. Às vezes as pessoas falam na família assim: você não vai dar para nada, você não é ninguém, você não é importante. A maneira como a família se relaciona vai passando a impressão de que a identidade daquela pessoa é inferior. Então muita gente carrega ainda essa dor de não ter sido bem apresentado a si mesmo, né. Então essa pergunta, como nós nos tornamos nós mesmos, começa com as respostas familiares. Mas existem 2 outros fatores bem importantes. O segundo é o ambiente onde nós estamos, com quem nós temos convivência. Esse contato com o meio é bem relevante. E o terceiro aspecto que eu posso mencionar é a cultura. Não é essa água onde o peixe está nadando, né? E a gente muitas vezes nem percebe o quanto a cultura é modeladora da identidade. A gente precisa ficar atento à família, nós precisamos entender o meio ambiente, o trabalho, a faculdade, o lugar onde nós estamos, as pessoas que estão à nossa volta. Aliás, alguns psicólogos dizem que as 5 pessoas que estão à nossa volta mais próximas exercem uma influência maior. E também a cultura de modo geral. Sim. E eu, particularmente, passei por esse processo de descoberta de identidade e como a gente começou a conversar no início, a gente está constantemente descobrindo a nossa identidade. Mas quando a gente é mais novo, adolescente, quando a gente está se descobrindo de o que é que eu quero ser, o que é que eu vou ser, a gente condiciona muito a nossa identidade a isso. E eu vi que na minha vida, muitos problemas de identidade se manifestaram. E aí, com essa experiência pessoal, eu queria te perguntar: como que os problemas de identidade se manifestam hoje? É muito interessante a sua pergunta e eu vejo
no meu consultório como psicólogo e também no gabinete pastoral, muita gente que ainda carrega essas mentiras sobre a própria identidade. Então, pessoas que dizem assim: eu nunca vou casar, eu não sou o suficiente, não sou bonita, pessoas que têm uma dificuldade de reconhecer o valor próprio, né? Essas mentiras vão entrando e vão nos prejudicando. Eu diria que 3 áreas são muito prejudicadas por conta dessa identidade mal formada, por assim dizer. Então, a primeira delas é a autoestima, porque se você não se conhece bem e não se aceita bem, você não gosta de quem você é. Autoestima é essa qualidade da relação que nós temos conosco mesmo. A pior a solidão é aquela de gente que está mal acompanhada quando está sozinha, né. Então, lamentavelmente, muita gente não tem um bom diálogo interno. Quando a gente fala de diálogo interno, é essa coisa que a gente fica dizendo para nós mesmos, né? Ah, nós não vamos conseguir. Então, pessoas dizem de modo muito cruel coisas ruins para si mesmas e isso demonstra uma autoestima disfuncional. A segunda área que é bem prejudicada quando a identidade não é formada ou bem formada é, sem dúvida nenhuma, as emoções, porque as emoções obedecem os pensamentos. Aliás, olha que coisa interessante, como funciona a nossa mente? Primeiro, nós somos modelados por experiências, tanto por repetição quanto por forte impacto emocional. Aquela coisa que acontecia todo dia vai nos marcando, ou aquela coisa que aconteceu uma vez só, mas foi muito doloroso, muito intenso, e nos marca. A partir daí, nós formamos as nossas crenças. E as nossas crenças disfuncionais muitas vezes geram pensamentos disfuncionais, que é essa coisa que nós vamos dizendo para nós mesmos. E daí, esses pensamentos disfuncionais afetam os nossos sentimentos. E aí nós vamos adoecendo. Muita gente com ansiedade, com depressão, com pânico, muita gente que tem transtornos emocionais é decorrente de uma identidade que não foi bem formada. Isso Por isso que esse tá, tema é importante. tá correlacionado, né? Diretamente correlacionado. Diretamente. A identidade com talvez os transtornos de ansiedade, depressão, eles manifestam muito por conta de não ter uma identidade formada. Exatamente. Quanto mais você se conhece e desenvolve uma boa relação com você mesmo, mais as suas emoções estarão harmonizadas, né? Eu diria que uma terceira área é a área relacional. E eu percebo muito isso no meu consultório, porque muitas pessoas descrevem situações que não são ameaçadoras, mas elas interpretam como ameaçadoras. Elas interpretam que as pessoas estão rejeitando elas o tempo inteiro e não tem nada a ver com o ambiente, mas tem a ver com a projeção delas. Então, pessoas que não têm uma identidade muito clara, formada, uma autoestima equilibrada, sem dúvida nenhuma, terá relações adoecidas, né? E talvez a relação que mais sofre é o casamento e a relação com os filhos, porque são as relações mais próximas. Então, é tão relevante a gente falar sobre identidade, porque aí não tem como ter um casamento saudável se não for a junção de 2 pessoas saudáveis, né? O legal é que os temas eles vão se interligando e a gente daqui a pouco, nos próximos episódios, a gente vai falar sobre relações com outras pessoas e a relação com a nossa família, como a cultura do self impacta, né, todas as nossas relações. Sem dúvida. E eu no início do seu diálogo, você falou sobre as mentiras que constantemente, nós afirmamos por não termos sobre nós mesmos, por não termos uma identidade bem formada. Você citou exemplos do seu consultório, mas tu consegue elencar os 3 principais exemplos, as 3 principais mentiras que uma falta de identidade causa nas pessoas? Claro, sem dúvida. Olha só que coisa interessante, quando a gente observa Jesus, e ele está no deserto, em um terreno de escassez, e não é uma escassez de alimento apenas, é uma escassez emocional. Ele sai de uma experiência de afirmação, ele sai do Jordão, ele escuta a voz de Deus dizendo: "Tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer", e entenda que a afirmação "Tu és o meu filho amado", ela não é a consequência de um ato positivo, porque até aí Jesus não tinha feito nenhum discurso, Jesus não tinha curado ninguém, ele não conquistou esse lugar. Tu és meu filho amado, portanto, não é
a consequência de algo, mas é o princípio básico. Hum. E daí ele vai para o deserto. E no deserto o diabo começa. E a tentação no deserto, ela envolve o cenário da identidade. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. A primeira mentira é fazer com que a gente acredite que nós somos o que nós fazemos. Nós somos a nossa produção. Você não tem ideia do tanto de gente que adoece porque se aposenta. Não tem Gente, mais o que fazer. gente que não sabe o que fazer. O camarada foi, o cara foi despedido do trabalho, demitido, e ele entra numa depressão. Para mim, como jovem, e que por muito tempo, na minha descoberta de profissão, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou ser, essa tua fala me toca muito, porque o que a gente é vai muito para além do que a gente faz. Não é sobre o que a gente faz, é muito sobre isso. E talvez uma reflexão própria que eu traga para mim. E quando eu me aposentar? Será que eu Exatamente. ainda vou saber quem eu sou? Pois é, porque quando a gente envelhece, né, a gente entra num ambiente de quase inutilidade, né? De Sim. que serve um velho? Aham. E aí muitas pessoas têm um índice altíssimo de depressão na terceira idade, justamente porque as pessoas montaram a sua identidade na produtividade. Eu sou o que eu faço. Essa é uma grande mentira. Então muita gente pensa que a sua performance garante o seu valor. A primeira e grande mentira é: eu É, sou o que eu faço. exatamente. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa e ela estava me falando o quanto ela temia errar. Porque se ela erra, se ela falha, se ela tenta alguma coisa e não consegue, não é sobre falhar simplesmente, é sobre o valor que ela tem, sobre a identidade que ela tem. Então, muitas pessoas não têm uma boa iniciativa porque elas têm medo de falhar. E isso é ligar identidade à performance. Outros vão tentando mostrar o seu valor, tentando fazer muita coisa, e eles se sobrecarregam porque eles são o que eles produzem. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Então a primeira mentira é: você é o que você faz. E é geralmente como a gente se apresenta, não é não? Quem é você? Eu sou psicólogo, Sim, eu sim, sou sim. pastor. E se eu fosse você que está em casa, eu já anotava essa primeira e grande mentira para combatê-la mesmo. Você não é o que você faz. Primeira mentira sobre a identidade. Você não é o que você faz. Exatamente. A segunda mentira, e ainda nesse cenário do deserto, no cenário da tentação, é: tudo te darei se prostrado me adorares. Parece que nós vamos entendendo que nós somos o que nós temos. E não é sobre ter apenas, é sobre a segurança que o que nós temos nos propõe. Então, muita gente acha que a vulnerabilidade é não ter. Sim. Ou seja, para elas, ser não é o bastante. Ter é fundamental. E elas vão desenvolvendo essa coisa do apego, e esse apego adoece. A ansiedade, muitas vezes, é decorrente desse apego demasiado, controle demasiado, né? E uma terceira mentira que eu posso mencionar ainda na tentação é quando o diabo leva Jesus para o alto do pináculo do templo, né? E diz: olha, lança-te daqui para baixo, porque os anjos virão, vão agarrar você, e todos verão isso. O templo era o lugar central da cidade central. Tinha muita gente assistindo. A visibilidade era a máxima. Era tipo o horário nobre. Uhum. E o diabo está dizendo assim: faz algo miraculoso para que todos vejam. Então a terceira mentira é: eu sou o que as pessoas pensam a meu respeito. Eu sou como eles me veem. E aí, daí vem uma série de problemas de identidade que buscam aprovação. Insegurança. Toda insegurança decorrente de não saber se será aprovado ou não. E as relações começam a sofrer por conta dessa mentira. Você não é o que pensam a seu respeito, você não é o que você pode possuir e muito menos o que você pode produzir. A identidade não está naquele cenário afirmada diretamente, mas Jesus sabe quem ele é, porque antes de tudo, Deus já havia dito: tu és meu filho amado. E quando a gente tem essa clareza da nossa identidade, a gente passa pelas tentações, vence as tentações, e no momento certo os anjos aparecem,
porque eu acho linda essa parte. Os anjos aparecem e servem um banquete, porque não depende do que nós fazemos, do que temos ou do que dizem ao nosso respeito. Não é a nossa popularidade, as nossas posses e também não é a nossa produtividade. Sim. A minha cultura, o meu meio, as pessoas da minha idade, eu tenho 25 anos e eu tô passando por esse processo de transição, né, da juventude para de fato me tornar uma mulher adulta, e eu tenho certeza que muita gente se identifica com isso, muita gente se identifica porque constantemente a cultura nos impõe isso, o nosso meio nos impõe isso, a gente agora não tem uma forma nova de pensar, a gente não consegue pensar além disso, porque as pessoas nos impõem que eu sou o que eu faço, eu sou o que eu possuo, eu sou o que, a minha profissão vai ditar quem eu sou. É. Eu tenho certeza que muita gente passa por isso e tem essa dor. E cada geração cria uma versão de identidade. Olha que coisa interessante. O meu avô, você é de uma outra geração, mas o meu avô Nem tanto pensava, assim. mas o meu avô pensava, ser alguém na vida é ter uma família. Então, o meu avô teve uma família grande e se manteve casado com a mesma mulher até o final da vida. Porque para ele, ser alguém na vida não era necessariamente ter recursos, ambos tiveram uma vida muito simples e ambos não faziam muito a conta de o que eu tenho, o que eu preciso controlar e quantos filhos eu vou ter. Então, muitos filhos, uma família, um só casamento até o final. Porque para ele ser alguém na vida era ter uma família. Os meus pais já não tiveram tantos filhos assim, apenas 2, e para a geração dos meus pais, ser alguém na vida não estava diretamente ligado a uma família, mas a ter uma formação. Então, os nossos pais foram os primeiros a irem à faculdade, a ascenderem profissionalmente, né, a ganharem melhor. O sonho dessa geração dos nossos pais é: eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Sim. Eles dizem assim. E é interessante perceber que essa nova geração não está mais em busca de uma família para se autoafirmar em sua identidade, nem num cenário de estabilidade profissional. Eles estão buscando uma experiência, o poder da liberdade. Aliás, a idolatria dessa nova geração é a autonomia. A geração atual é uma das gerações mais difíceis de trabalhar, porque querem o máximo de recompensa com o mínimo de esforço e a inexistência de compromisso. Sim. Né? É uma geração muito difícil. É uma geração que não aguenta um bom feedback, não aguenta uma orientação. Então, essa geração é a geração que está largando tudo para rodar o mundo. Você chega para a juventude e pergunta assim: qual é o seu sonho? Aí os jovens dizem o quê? Eu quero Já o mundo. viajar o mundo. Quantos tiktokers existem, nas plataformas de vídeos curtos, Reels, Shorts no YouTube, TikTok? Quanta gente eu vejo falando que largou tudo e foi viajar, foi explorar o mundo. Inclusive, esses dias eu vi o vídeo de uma menina que ela disse que largou tudo, foi viajar e o dinheiro acabou no segundo mês de viagem. Não parou para calcular os riscos. Eu seguia um cara e ele colocou um Golden dentro de um Fusca e começou a rodar o mundo. Aham. E ele tinha uma meta de chegar ao Alasca. E quando estava nos Estados Unidos, aí ele sofreu um acidente, morreu ele e o Nossa. Golden. Churastei. Eu gostava de segui-lo. E é uma história muito triste, né? Mas ele representa um arquétipo de jovens que desejam a liberdade a todo custo. E essa geração que quer liberdade a todo custo não é a geração do compromisso. Essa é a geração do self moderno. Essa é a cultura do self. Eu faço o que eu quero, eu mando em mim mesmo, eu decido quem eu sou, A resposta está dentro de autonomia mim. máxima. A resposta está dentro de mim, exatamente. Eu observo muito, com as pessoas que às vezes a gente acaba observando a cultura em si, quando a gente para observar a cultura, existe muita gente que se auto-intitula. Pronto, uma curiosidade importante que vai conectar com isso que eu quero falar. Esses dias também vi no Instagram um vídeo de uma criança que se identificava como um Therian. Eu pesquisei sobre isso,
Eu vou até ler o conceito de Therian para a gente trazer aqui para a galera, que é Therians são pessoas que sentem uma ligação espiritual ou psicológica profunda e permanente com um animal específico, identificado como o seu animal interior. Essa identificação é uma parte intrínseca da sua identidade. E eu ouvi a criança falando sobre isso, que se identificava como uma Therian e que ela era uma formiga. Engraçado que a mãe disse assim: se você é uma formiga, então você vai comer barata. Isso viralizou nas redes sociais e tomou uma proporção muito grande, mas como tu falou, isso é um arquétipo, né? As crianças hoje estão consumindo muito sobre tudo isso, e a todo instante as pessoas dizem: você é o que você sente, se você é uma mulher e se sente um homem, você pode ser um homem. E de onde é que tudo isso surgiu? Interessante essa pergunta. Olha, infelizmente, essa cultura, ela desenvolveu um excesso de autonomia a ponto de, primeiro, desfizeram os vínculos com a história, com a tradição, com o passado e os vínculos com a própria biologia. Então, o corpo já não diz mais, né? E desenvolveram conceitos fluidos sobre si mesmos. Então, a gente tem, por exemplo, pensadores como Judith Butler, que falam sobre essa fluidez de identidade. Mas todas as gerações, e a nossa não é diferente, precisa encontrar uma identidade. Nós carecemos de identidade. Todos nós precisamos encontrar uma fonte de identidade. E o que elas estão fazendo nessa cultura do self? Elas estão buscando em si mesmas. Elas estão tentando olhar para dentro. Só que dentro de nós, nós temos um ambiente muito formado pela cultura. Deixa eu tentar ilustrar para o pessoal que está nos assistindo. Basicamente, se você quisesse entender quem você era há 200, 300, 500 anos atrás, você ia ouvir os mais velhos, Uhum. você iria ouvir a tradição religiosa, você iria entender o cenário e você iria construir um propósito a partir daquilo. A geração do self moderno, essa cultura da autonomia máxima, é uma geração que está tentando descobrir quem é, como quem descasca uma cebola. Vamos olhar para dentro para ver o que tem dentro. E aí, as afirmações são: seja você mesmo, siga o seu coração. Frases que até parecem, entre aspas, bonitas, mas são extremamente perigosas, porque você chega para um adolescente que não sabe quem é Sim, e dá para ele a missão de ele se inventar. sim. De onde ele extrai isso? E aí nós vemos essas distorções que vão surgindo, né? Ano passado, na Alemanha, teve um encontro lá em Berlim de pessoas que se identificavam como cães. E o que foi impressionante foi o número de gente que aderiu a essa reunião. Sim. Então são pessoas que literalmente estão extraindo a sua identidade de impressões culturais, porque a cultura está o tempo inteiro modelando. Todo o tempo. Um bom cristão precisa conhecer a cultura até para confrontá-la. É interessante como Paulo entra no Areópago e ele conhece os poetas atenienses. Ele antes passou por toda a cidade de Atenas, ele entendeu a cultura e aí no seu discurso ele usa a cultura como ponto de contato para a pregação e ele confronta a cultura porque o evangelho é acima de toda a cultura. O fato é que essas pessoas estão buscando identidade dentro de si mesmas e como quem descasca uma cebola, fundo, lá dentro é só vazio, Sim. não tem absolutamente nada. E esse é o grande problema. Por isso essa nova geração é uma geração tão enganada pela cultura, tão perdida acerca de si mesma e tantas distorções de identidade estão surgindo hoje em dia. Tem uma música que eu gosto muito que ela diz assim: e diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Eu acho que essa é a diferença que o cristão precisa entender. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então, se a gente olhar para dentro, para o nosso coração, é óbvio que a gente não vai encontrar aquilo que a gente precisa encontrar. É. E as histórias de TV frequentemente afirmam isso. Os filmes Disney e músicas da cultura pop, Lady Gaga tem uma música muito famosa falando sobre isso. Enfim, a gente não vai encontrar nada. A resposta é clara. A gente só vai, na verdade, profundamente caminhar para um abismo.
Exato. E essa cultura, ela seguia muito pela percepção ah, do ambiente. Então, eles estão vendo e reproduzindo. Então, há um desejo mimético, né? Essa cópia, essa influência é uma das gerações mais frágeis no quesito identidade, porque eles são muito perdidos acerca de si mesmos. E é interessante perceber que, por exemplo, às vezes o avião tá voando no meio das nuvens, não tem visibilidade nenhuma, não há nenhuma percepção clara naquele para-brisa, mas o painel está ali. E eu sinto que a gente perdeu o painel, sabe? Jean-Paul Sartre tinha uma expressão que eu acho muito bonita. Ele dizia assim, a expressão era a náusea dos tempos modernos. E náusea é aquela coisa que vai bagunçando a gente pelo movimento. E ele vai mencionar que o mundo está sendo tão chacoalhado, está bagunçando tanto, que todos nós estamos na náusea. Só que ele não apresenta uma solução. Estamos nessa náusea da existência. Bom, eu um dia fui pescar e fiquei muito enjoado com esse negócio de pescaria. Por favor, Nunca quem gosta pesquei. de pescar, não me Nunca chame, pesquei, nunca porque o meu pesquei. TDAH nem deixa, né? Mas eu comecei a ficar muito enjoado e o cara me falou assim, olha, para de olhar para o barco ou para as águas e olha para o horizonte, porque o que você precisa para sair da náusea é de um ponto fixo. Jean-Paul Sartre. Como é? Jean-Paul Sartre. Sartre fala da náusea, Ele não dá uma solução, não mas dá, a gente tem uma a solução, gente né? tem. Vamos chegar E nela. é olhar para o Evangelho, para a cruz de Cristo. Esse é o ponto fixo. Nesse mundo que se mexe, que está sendo bagunçado o tempo inteiro, a gente tem para onde olhar. E de lá a gente extrai a nossa identidade. Que bom que a gente tem uma solução, glória a Deus por isso. Mas vamos lá, na prática, quais são os problemas de tentar identificar a nossa identidade dentro de nós mesmos? São vários problemas, eu quero só mencionar alguns aqui, mas o primeiro deles é que a gente desenvolve uma identidade incoerente. Porque quando a gente observa a nossa identidade vindo de nós mesmos, nós somos incoerentes, nós nos contradizemos. Os nossos desejos não são harmonizados. Siga o seu coração. Espera aí, se eu for sincero, muitas vezes o meu coração deseja duas coisas contraditórias, ambivalentes, e eu passo a desejar ao mesmo tempo. Então, meu coração não é uma fonte confiável de onde eu posso extrair minha identidade. Por exemplo, a nossa geração hoje é uma geração que o Guilherme de Carvalho, que é um filósofo e teólogo, ele menciona uma expressão chamada revolução afetiva. Sim. Tudo hoje, até mesmo nesse cenário da psicologia moderna, tudo hoje se restringe às emoções. É como se as emoções fossem o imperador dessa geração. Então eu sou o que eu sinto. Mas nós, se formos minimamente coerentes, vamos entender que as emoções, o afeto, não é confiável. Então nós desenvolvemos uma identidade incoerente. A gente está falando sobre isso na série, né? O ego, ele é um grande tirano. Exatamente. E aí, a consequência dessa identidade que se é inventada a partir das emoções ou de dentro de si mesmo é instável. Então, eu sou hoje, não sou amanhã. E aí os conceitos são muito fluidos. E isso gera uma sensação de que o homem não tem gravidade. Tem um psicanalista moderno chamado Charles Melman que diz que o homem hoje está sem gravidade, sem chão para pisar. E as doenças modernas hoje decorrem do fato de que não há mais solidez, não há mais firmeza, não há mais referência. O contrário do que era a geração de Freud, que era a geração da repressão. Então, doenças como histeria decorriam desse ambiente muito repressor. Mas as doenças de hoje, elas são decorrentes muitas vezes desse cenário onde você pode tudo, enquanto anteriormente era tudo proibido. Então, nós somos inconstantes. A minha esposa casou com um cara que não é mais quem eu sou. Há 11 anos atrás, quando eu disse sim para minha esposa, eu era uma versão de mim. E hoje, eu já tive umas 5 ou 6 atualizações de versão. Então, é 5.0. É 5.0. Carol que lute. E Carol também já se atualizou muito, né? E a gente vai se
se sofrendo esses processos naturais de mutação. Então, nossa identidade não pode estar centrada dentro de nós mesmos, porque nós estamos em constante mudança. E sabe de uma coisa? Essa identidade que é formada a partir de olhar para dentro, ela é ilusória, completamente ilusória. No fundo, quem decide a identidade é a cultura. Eu vou te explicar de uma maneira bem simples. Pensa que você tem dois sentimentos contraditórios. Deixa-me dar um exemplo de no 10º século. Um guerreiro tinha impulsos de violência, ira, e tinha impulsos de homoafetividade. Naquela cultura da honra, a ira poderia ser expressada por um guerreiro, mas a homoafetividade não. Agora imagina que esse mesmo camarada mora nos tempos modernos, onde o sentimento é o chancelador de tudo. Ele agora tem que silenciar, calar, conter todo impulso de ira, mas ele tem que ser modelado pelo desejo, pelo impulso de homoafetividade. Sim. Você percebe que o ser que eu estou me referindo é o mesmo em dois cenários Sim, diferentes. a mesma O que pessoa muda? em duas O culturas. que muda é a cultura. Isso. Então, no fundo, quando as pessoas estão dizendo eu sou quem eu quero ser, na verdade não. É uma identidade ilusória, porque ela está se tornando quem a cultura decidiu que ela devia ser e quem modelou, quem conduziu para isso, né? E aí a gente tem uma característica de uma identidade deslocada. E eu termino a minha resposta com isso. Uma identidade deslocada é quando nós perdemos a referência, nós não temos mais o passado, e aí a gente vai olhar para o lado. Nós vamos desenvolver mecanismos de comparação. A gente vai tentar, de algum modo, olhar para o outro para se afirmar. Então, é muito difícil a gente desenvolver uma identidade. Aliás, eu acho impossível desenvolver uma identidade sem uma narrativa anterior que seja fundante. E para nós, essa narrativa é o cristianismo. Quando nós perdemos a conexão com a história, nós perdemos a nossa memória. E sem memória, você não sabe quem você é. Então, nós precisamos lembrar de Jesus na cruz. Ele é a nossa referência. Quando Jesus se encontra com os discípulos de Emaús, ele faz uma recapitulação da narrativa bíblica, de Moisés aos profetas, porque essa é uma só história que conta a nossa história e que nos mostra a nossa identidade. E para além da cultura, por que você acha que hoje é tão difícil a gente encontrar a nossa própria identidade? Porque a gente se divorciou da tradição. A gente perdeu essa conexão com quem nós somos. Ficou difícil responder essa pergunta porque nós não sabemos mais de quem nós somos. Não há pertencimento. E sem pertencimento não há identidade. É interessante que tudo na vida começa com pertencimento. É a minha mãe, é o meu pai, é a nossa casa, né? O pertencimento é o cenário onde a identidade cresce. Você já percebeu que o pertencimento nunca saiu de cena? Hoje em dia, nessa cultura, o pertencimento tornou-se forte com as ideologias. Sim. Então, as ideologias, até mesmo de minorias, vão dando um tom de pertencimento. Mas é um pertencimento que nos leva numa direção diferente do cristianismo. Nós também temos o nosso pertencimento, mas nós pertencemos a um corpo, nós pertencemos a Cristo, nós somos ovelhas de um bom pastor. Então, o pertencimento para a gente é muito importante. E essa geração não encontra identidade facilmente, porque eles estão em busca de autonomia. Aliás, Charles Taylor fala sobre essa tirania da autenticidade, como se todo mundo tivesse que ser diferente um do outro. Mas quando a gente observa o evangelho, a gente percebe que um padrão de formação é a imitação. Paulo está dizendo, ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Parece que nessa cultura, imitar algo é quase que um grande problema, especialmente uma pessoa. Mas a minha identidade
se constitui de imitar a minha referência, que é Cristo Jesus. E eu faço isso imitando pessoas à minha volta, que se pareçam com Cristo, cuja referência é a máxima para nós. Então, essa geração perdeu a noção de identidade porque está em busca de autonomia, se divorciou da tradição e perdeu o pertencimento verdadeiro. E por isso é tão difícil encontrar a sua própria identidade hoje em dia. Exato. São muitos ruídos, muitas vozes, e na verdade a gente não e acham que a resposta é olhar para dentro. A gente tem outra resposta. E uma dúvida que eu tive quando você foi falando, além de estar me formando no quesito pessoal mesmo, saindo da juventude, me tornando uma mulher adulta, e também tenho me interessado muito sobre o assunto de criação de filhos. Quando tu trouxe lá, o que seu avô diria para você, o que seu pai diria para você, mas me causou essa dúvida: o que é que hoje você diria para o seu filho? Assim, você não a gente concorda que o que o nosso avô falava de se eu tenho 5 filhos é porque eu sou um bom homem. Se o nosso pai falava: "Se eu tenho um bom emprego é porque eu sou uma boa pessoa, tenho aquela identidade através do meu emprego". E o que é que hoje você diria para Sam, por exemplo, que é o filho mais velho? Uhum. Como é que você direcionaria nesse processo de formação de identidades? É muito interessante perceber que o que o meu avô diria é bom, mas não é a minha identidade. João Batista não casou. Jesus também não. Família, constituir uma família é bom, é para a glória de Deus, mas não é a identidade. Assim como Tanto que a boa muitas formação pessoas não vão profissional. casar e elas têm uma boa identidade. Da mesma maneira, ter um bom emprego, ter uma boa carreira é excelente, mas não constitui identidade. Ser livre, ter uma boa experiência, ter uma condição de conhecer muitas coisas em volta do mundo é maravilhoso, mas não constitui identidade. O que eu diria para o meu filho é: meu filho, se Deus te der a chance de ter uma família, faça uma família para a glória de Deus, seja um bom profissional para a glória de Deus, desfrute experiências todas permitidas pelo Evangelho, mas acima de tudo, você tem um propósito. E esse propósito é que você cumpra o seu chamado, sua missão de anunciar o reino, de falar de Jesus em qualquer dos cenários, através da família, do trabalho, das experiências da vida. Então, eu quero que meu filho entenda que ele tem um outro pai melhor que eu e ele tem uma missão. Tanto meu filho quanto as minhas filhas estão sendo discipuladas para que um dia eles possam dizer: eu cumprir a missão. Ser bem-sucedido para o cristianismo não é você ter uma boa condição financeira, uma boa casa, os seus filhos estarem todos assim muito encaminhados, não. Ser bem-sucedido é cumprir a missão. João Batista foi muito bem-sucedido quando cumpriu a sua missão e ele não teve conforto, ele não teve uma família. Então, eu estou tentando ensinar o meu filho que ele tem uma missão no mundo. É a missão que Deus deu para ele. E eu oro para que ele cumpra essa missão. Amém. A gente se encaminha para o final e eu quero não vou te dizer que é a última, porque podem surgir muitas outras, mas no meu escopo mental, a última pergunta que eu quero te fazer é: a gente já sabe como não encontrar a identidade. A gente já entendeu até aqui qual caminho a gente não vai seguir nesse processo de encontrar a nossa verdadeira identidade. Mas agora, finalizando toda essa ideia que a gente construiu até aqui, como é que eu verdadeiramente posso encontrar a minha identidade de uma forma positiva? Ok, é uma excelente pergunta para fechar essa conversa. Ah, nós só conseguimos encontrar nossa identidade no eu sou. Quando Deus se apresenta a Moisés, ele diz: eu sou. Nenhuma pessoa faria aquela expressão. Nós, do ponto de vista filosófico, estamos em constante processo de vir a ser. Deus é. Então, se eu dependo dessa cultura que está em constante movimento, eu não posso dizer que eu sou. Eu só sou porque Ele é. Então, em Deus,
que é o meu ponto fixo, é a minha referência máxima. Então, nele eu sou. E a minha identidade é extraída da minha relação com Deus. E a relação com Deus é uma relação de pertencimento. É interessante que eu dei nome aos meus filhos porque eu os gerei e eu tenho autoridade sobre eles. E ele é o nosso bom pastor. Ele tem autoridade sobre nós. Ele nos chama pelo nome. Ele nos nomeia. Né? Então, a minha identidade não vem de mim mesmo, nem de olhar para dentro, nem para descascando essa cebola emocional até encontrar o conceito. Não, vem da minha relação com ele. Ele é. E se ele é, eu posso ser. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sim. Então, quando eu olho para as Escrituras, eu enxergo que ele pagou o preço por mim, ele me nomeou, ele me deu vínculo, ele me deu identidade, e eu olho e vejo que eu sou adotado. A Bíblia me diz isso, eu sou adotado, eu sou um cidadão do céu, como diz Filipenses capítulo 3, verso 20. Eu sou povo, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com o sangue do Cordeiro, como diz o apóstolo Pedro. Somos unidos a Cristo, como diz Colossenses. Nós nos tornamos filhos de Deus, como diz João. Nós conhecemos o Deus verdadeiro e único. Nós temos paz com Deus, como diz Romanos capítulo 5. Nós fomos reconciliados com Deus. Então, nós somos propriedade de Cristo, como diz 1 Coríntios capítulo 3, verso 23. Nós somos transformados à semelhança de Deus. Então, eu estou num processo de vir a ser como Ele é. Sim. Eu tenho identidade, eu tenho propósito, eu tenho pertencimento. Em Cristo Jesus eu encontro todas essas coisas. Nós somos uma nova criatura em Cristo. Nova criatura. Fomos crucificados com Cristo, então a minha velha criatura já não é mais a minha realidade. Eu sou em Cristo uma nova pessoa. Somos amados e aceitos, somos escolhidos, predestinados. Efésios nos mostra o quanto Ele nos escolheu, não porque nós somos bons, mas antes da fundação do mundo. Né? Então, nós estamos vivos em Cristo. Aliás, Paulo utiliza essa expressão diversas vezes, em Cristo. E nós podemos nos aproximar com confiança, como diz Hebreus, porque Ele nos aceita, Ele nos acolhe. Então, eu tenho pertencimento, eu tenho identidade. Eu sou porque Ele é. E eu celebro porque eu não encontro em mim mesmo quem eu sou. Eu encontro na palavra e na minha relação com Deus quem eu sou. Eu sou quem Ele diz que eu sou. E virar essa chave na sua cabeça é uma das coisas mais preciosas, porque por várias vezes, trazendo mais uma vez um testemunho pessoal, eu acreditei que eu era o que as pessoas achavam que eu deveria ser, por várias vezes. E entender que a minha identidade está em Cristo, como mulher, como filha, como amada pelo Senhor, como o Senhor é um bom pai. Isso muda tudo na nossa vida. Entender a nossa verdadeira identidade em Cristo muda tudo. É. Eu acredito que talvez uma das expressões mais importantes que você trouxe foi essa da paternidade. Né? No fundo, tentar desvendar a identidade olhando para dentro de si é um sintoma de orfandade. Sim. É alguém que não tem história. Eu não sou órfão, eu tenho um bom pai. E esse meu pai me abraçou, me acolheu e ele me conta quem eu sou. Ao invés de olhar para dentro, a gente olha para a cruz. Nosso olhar não fica para nós mesmos, fica Exato. para Jesus. E nessa certeza de que ele comprou com o seu sangue gente de toda tribo, povo, língua e nação, olhando para o alto e entendendo que ele é o nosso Abba, Pai. Então a gente descansa. Quando as pessoas nos reprovam, tá tudo bem, porque eu não sou o que elas dizem ao meu respeito. Quando eu falho, tá tudo bem, porque eu não sou o que eu produzo. Quando eu não tenho absolutamente nada, eu continuo sendo quem eu sou, porque mesmo no terreno da escassez, a minha segurança está na minha identidade de filho amado. Então, ter uma identidade em Cristo é ter a certeza de que ninguém nos rouba isso. Porque se nos roubarem absolutamente tudo, ainda assim nós desfrutamos dessa identidade. E se nos matarem, aí não nos mandam para a morte, nos mandam para a mesa do Pai.
Só o evangelho para quebrar as mentiras É e a isso. falsa identidade causa em nós. E eu até citei essa música aqui, eu quero citar ela de novo, porque eu acho que tem total a ver com o que a gente tem conversado aqui. A música diz: olhar para a cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. É exatamente isso. E é Então, isso. estou muito feliz, obrigado pelo papo, foi excelente. Nós que agradecemos. A gente vai aprofundar muito mais esse diálogo na nossa série de mensagens. E para você que está aí, eu quero te convidar a acompanhar a série de mensagens Menos de Mim na Igreja Rio, Superando a Tirania do Ego. E nós temos essa proposta de irmos juntos combater a mentira que o mundo prega e que a cultura vive falando nos nossos ouvidos. É isso, estamos finalizando por aqui. E se esse episódio falou com você, compartilha com alguém que também precisa ouvir. E não se esquece de se inscrever no canal do YouTube da Igreja Rio. Tem mais conversas como essas vindo por aí. A gente se vê no próximo episódio do podcast e também na nossa igreja com a série de mensagens Menos de Mim, Superando a Tirania do Ego. Até lá!